Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das expressões de fé mais ricas e mais brasileiras que existem, a Umbanda. Pode encarar isso aqui como uma jornada que mistura história, espiritualidade e uma capacidade incrível de unir mundos que pareciam totalmente diferentes. E para começar a nossa conversa, vamos partir de uma pergunta, que é a chave de tudo. O que será que acontece quando tradições indígenas, africanas e europeias se encontram, se chocam e se misturam no mesmo lugar ao mesmo tempo? Pois é, a resposta é essa. Nasce algo completamente novo. Uma fé que, no fundo, reflete a alma do Brasil, né? Diversa, resiliente e cheia de uma sabedoria única. Vamos entender direitinho como isso aconteceu? Então, para a gente entender a Umbanda, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar para onde tudo começou, para as raízes. Ela não surgiu do nada, sabe? É o resultado de um processo bem longo de mistura de crenças, um verdadeiro mosaico espiritual. Essa fusão toda se apoia em três pilares principais. De um lado, a gente tem a raiz indígena, que traz essa comunicação com os encantados, que são os espíritos da natureza, através de rituais como a pagelança. Aí chega a raiz africana, contribuindo com toda a estrutura do culto aos orixás, as grandes forças da natureza, e para fechar essa mistura, a raiz europeia entra com conceitos como reencarnação e karma, e claro, com o sincretismo com os santos católicos. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente entender tudo. A espiritualidade indígena era muito focada nos encantados, que são esses espíritos ligados à nossa fauna, à nossa flora. Já a africana era focada nos orixás, que são como que ancestrais divinizados, energias primordiais. A grande sacada da Umbanda é justamente unir esses dois mundos. E olha, essa fusão não aconteceu da noite para o dia, não. Foi um processo de séculos, que começou lá atrás, muitas vezes com um sincretismo forçado. Mas o marco oficial, sabe? O dia em que a Umbanda fala "Oi mundo, cheguei!" foi em 15 de novembro de 1908, com o médium Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ok, com essas raízes bem entendidas, agora a gente pode falar do que é tipo o coração pulsante da Umbanda, os guias espirituais. São eles, as entidades que fazem a ponte, que trazem as mensagens e a ajuda do plano espiritual para cá. Mas afinal de contas, quem são esses guias? É importante entender que eles não são deuses distantes, inalcançáveis. Muito pelo contrário, são espíritos que tiveram suas histórias, têm suas personalidades e, claro, suas especialidades. Vamos começar pelos caboclos. Pensa neles como se fossem os médicos espirituais da floresta. É a melhor analogia. São espíritos de antigos indígenas que trazem toda a sabedoria da natureza. O trabalho deles é muito focado na cura, usando o poder das ervas, a energia dos passes e as benzeduras para restaurar o nosso equilíbrio. E ao lado dos caboclos, a gente tem outras figuras de uma sabedoria imensa, os pretos velhos e os mestres. Os pretos velhos são como aqueles avós e avós sábios e cheios de amor, sabe? Espíritos de antigos escravizados que, com toda a paciência do mundo, nos dão conselhos e verdadeiras lições de resiliência. Já os mestres representam os curadores mestiços, que também têm um conhecimento profundo de rezas e ervas. E olha só que interessante essa citação que fala muito sobre os mestres do catimbó. Ela mostra perfeitamente a humanidade dessas entidades. Isso revela que a espiritualidade na Umbanda não é uma coisa engessada, formal demais. Tem espaço para alegria, para irreverência e, acima de tudo, para autenticidade. Certo, a gente já viu as crenças, já conheceu os guias, mas como é que tudo isso acontece na prática? Bom, é aí que entram os rituais, que funcionam como uma verdadeira ponte sagrada. E um ritual, como uma mesa de Jurema, não é algo aleatório, caótico. Pelo contrário, tem uma estrutura bem clara. Tudo começa com a preparação do ambiente, com orações, depois vem os cânticos, as toadas, para criar a vibração certa e chamar os guias. Aí se pede licença ao mundo espiritual e, finalmente, os guias chegam para as consultas e para ajudar. No final das contas, o ritual é basicamente isso. Ele é o ponto de encontro. É o momento e o lugar onde o nosso mundo, o mundo material, se toca com o mundo espiritual, permitindo essa comunicação direta, o auxílio e a cura. E com isso a gente chega na Umbanda de hoje em dia. É super importante entender que ela não é uma religião única, fechada numa caixa. É uma fé viva que está sempre evoluindo e se diversificando.
Dá uma olhada nessa incrível salada religiosa que a Umbanda se tornou. É uma variedade de conceitos que ela abraça que é impressionante. Tem reencarnação e karma do espiritismo, mas também tem anjos e santos do catolicismo, os orixás africanos, a defumação indígena e até mesmo influências da cabala. É uma síntese extraordinária, não é? E é claro que essa capacidade toda de absorver coisas diferentes levou a várias ramificações. Hoje existe a Umbanda mais tradicional, aquela ligada ao Zélio, tem a popular, com um sincretismo católico bem forte, a Umbanda branca, que é mais próxima do kardecismo, e até a esotérica, que busca um entendimento mais universal. São vários caminhos dentro da mesma fé. E essa visão esotérica traz uma nova perspectiva até para o próprio nome da religião. Existe uma teoria de que Umbanda viria de Aum Bandan, um termo bem antigo que significaria o conjunto das leis divinas. Isso eleva a Umbanda de uma religião específica para uma filosofia sobre as leis que regem todo o universo. A história da Umbanda, no fim das contas, é uma história de encontros, de misturas, de respeito. E isso tudo nos leva a uma última reflexão que amarra tudo que a gente viu. E se a maior força espiritual que existe for justamente a própria união das diferenças?